então, né, uma matéria, mais uma pesquisa recente, né, sobre os números aí em relação à aprovação ou desaprovação do governo Lula. Eu já vou começar aqui com o nosso ex-senador e ex-ministro Amir Lando, que é um dos analistas do programa e que, enfim, já esteve muito próximo, né, do presidente Lula. Amir, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. E aí, quase 54% de desaprovação nessa pesquisa. Isso reflete um cenário atual, Amir, um momento talvez da economia complicada, alguma coisa nesse sentido aí para ter essa desaprovação aí superior a 50% da gestão do presidente Luiz Inácio? Olha, Cícero, comentando você, os telespectadores, os internautas, os radiovintes, acho que a pesquisa é sempre retrato de um momento da dinâmica política. Né? Quer dizer, é um retrato. Números dessa ordem já havia sido coletados anteriormente, na pesquisa anterior. Uma desaprovação em torno de 54%, 50 e alguma coisa, 53%, quer dizer, estava num parâmetro. É um momento que o governo está passando assim, por uma visão crítica, né, da sociedade e também na área política. Há um conflito constante com o Poder Legislativo, agora o Judiciário entra no meio, quer dizer, o que as pessoas falam é que realmente há um vínculo muito forte entre o Judiciário e o Executivo, mas há também, vamos dizer assim, a questão de uma cisão com o Poder Legislativo. Começa agora uma fase exatamente do poder de cada um buscar a sua identidade. Hoje há um apoio congressual muito frágil, né? Não é um apoio firme de convicção, é de conveniência. A conveniência, o que é? É a partilha do poder, ministérios para cá, ministérios para lá, autarquias, etc., e liberação de emendas, coisas dessa natureza. A política não pode ser isso. A política tem que ser, em primeiro lugar, a ética da convicção. As pessoas têm que ter convicção. Tanto de um lado quanto de outro, tem que ter essa convicção. Isso é o certo, e eu vou fazer isso porque é o certo. E tem que haver, por outro lado, uma ética do compromisso. Isso é Max Weber que fala. Exatamente, o compromisso é fundamental. Agora, aqui não há compromisso, não há convicção, há conveniência. Quando você estabelece como critério de amalgamar as pessoas, no caso o Poder Legislativo, você fica numa situação muito frágil. E isso, evidente que transcende os limites dos poderes e chega na rua. E nas ruas está o povo, estão as pessoas. Então eu acho que agora é isso. Eu não sou daqueles que cravo contra as pesquisas. Não sei essa pesquisa de quem se trata, mas o que importa é o seguinte: é uma visão, é um retrato. E o retrato tem que ser respeitado, porque a gente pode divergir de opiniões sobre interpretação dos fatos, mas não os fatos. Os fatos, eles são por si mesmos. Muito bem. Moisés Cruz, seja bem-vindo. Moisés participando com a gente também do nosso News 5.1 de hoje. E aí, Moisés, era uma tendência, já era esperado, isso vai ser uma progressão, digamos assim, já até o fim do ano, até o ano que vem, de esses números digamos assim, de desconforto da população em relação ao governo Lula, esses números irem aumentando cada vez mais? Meus cumprimentos, Cícero, a você, a toda a equipe da técnica da REMA que veio de Porto Velho, aqui para Ji-Paraná, para trazer o melhor para a nossa população. Então, todos sintam-se cumprimentados, meu amigo Ricardo Frota, Chico Holanda, a Rosa, sinta-se cumprimentado. Senador, é um prazer estar ombreando aqui com o senhor, viu? Olha só, Cícero, a situação do presidente Lula não é uma situação pontual. Ela vem paulatinamente, frequentemente
degradando, caindo. Então não é uma fotografia do momento, como disse o senador. Não é não. Queda após queda, escândalo após escândalo, está destruindo a gestão desse governo, que já vinha desgastada, já vinha ruim. Então, toda vez que sai uma pesquisa, inclusive ele contrata um marqueteiro. Olha, nunca vimos na história, como o Lula fala, nunca vimos na história do Brasil, sem estar em campanha, um presidente precisar contratar um marqueteiro para ele, para a Janja, para os seus ministérios, porque o negócio, ó, queda livre. Por que está em queda livre, Moisés? Corrupção no INSS, todo tempo uma briga interminável com o Bolsonaro, Lula se comparando toda hora com Deus, ou ele é Jesus, ou ele é quase Jesus, ou ele é Deus, ou ele é mais do que Deus. Ele está sempre em comparações que não tem nada a ver, que ofende a fé cristã, que ofende as pessoas. A gente sabe que tudo isso é demagogia. A gente sabe que essas falas não agregam. O Lula, ele é um presidente que não se modernizou. Continua com a mesma fala lá dos anos 2000, dos anos 90, e isso não cola mais, Lula. Não cola mais com esses discursos, essas conversas. Você tem que falar a língua do povo. O que o povo está precisando hoje? Resolver o problema do INSS. Já resolveu, Lula? Já prendeu alguém? Já teve busca e apreensões? O que está acontecendo? Essas coisas você tem que trazer e prestar conta. Aposentados, trabalhadores, pessoas que trabalharam a vida toda e foram roubados. Está aí o Lula preocupado com viajando, querendo trazer chineses para o Brasil para regulamentar as redes sociais. É só com essas questões aí, incitando a desunião entre esquerda e direita, e tem que prender, chamando o Trump de genocida. Quando o Trump ganhou, ficou falando, um genocida, não sei o quê. Então é isso, essas questões não ajudaram em nada, fora os ataques a Israel, o povo cristão, aí vai juntando uma coisa com outra. Hoje o Lula é uma pessoa não grata em Israel, é uma figura política degradante, está no estado aí de degradação, não evoluiu, não sobe, não consegue dizer a que veio. Me mostra aí, telespectador, um projeto palpável do Lula na economia, na infraestrutura. O que tem desse governo? Ministério das Cidades. O que esse governo tem apresentado? Está chegando 2026, está apavorado, fica só com medidas populistas, libera aqui, pede emenda ali. Nós queremos saber, Lula, medidas a médio e a longo prazo. O que você tem para o Brasil? Muito bem. Ricardo Frota, seja bem-vindo ao nosso News 5.1, essa edição especial, direto, né, do Parque Vandeci Hack, em Ji-Paraná, na 12ª edição da União Rural Show. E esse tema, Ricardo, essa tendência de desaprovação do governo Lula, isso já dá para se projetar que esses números só vão aumentar ainda mais até o ano que vem? Cícero, é um prazer enorme estar participando desse programa, essa edição especial, essa maior feira da região norte do agronegócio, que gira a economia. A gente está falando aí de um estado que contribui de forma significativa para o PIB nacional do agronegócio, é mais de 2%. Então, realmente, a gente tem uma grande potência e estar aqui hoje prestigiando esse evento é motivo de muita alegria. Em relação a essa desaprovação do governo Lula, isso é absolutamente previsível. A gente está falando de um caos que a gente vive na economia, essa insegurança política e insegurança econômica, tudo aquilo que vem na contramão do progresso e do desenvolvimento o governo do PT tem feito. Então, é natural, e quando a gente vê esse número de desaprovação aumentando, é sinal que a própria esquerda, as próprias pessoas que votaram no Lula estão desistindo. Quantas pessoas estão insatisfeitas porque não veem a coisa acontecer? Se você vê todo o cenário político, tudo que o PT vem fazendo até o presente momento, não há nada de extraordinário. O que a gente vê é gastos demasiados, o que a gente vê é irresponsabilidade com as contas públicas, o que a gente vê é um governo que está preocupado tão somente com arrecadação, com aumentos de impostos, com taxas e mais arrecadação. Então o povo não aguenta. E para acabar ainda mais, para piorar, para agravar ainda mais, teve essa crise do INSS. E ele está querendo compensar isso criando mais tributos. IOF,
imposto sobre operações financeiras. Ou seja, algo que foi extinto no governo do Bolsonaro está querendo ser recriado, como ele recriou aí o DPVAT. Ou seja, o que a gente vê é um governo preocupado somente em arrancar dinheiro do povo e de entregar pouco. Ou você está satisfeito aí com a tua educação do teu filho, com a saúde pública, com a infraestrutura, com a pavimentação aí das rodovias, podendo falar inclusive da nossa, né, BR-364, uma das rodovias mais perigosas do Brasil, que tem levado muitas e muitas vidas. E mesmo assim, o governo não está preocupado. A preocupação é com as redes sociais, a preocupação é em calar as pessoas que se insurgem contra esse governo, a preocupação é de prender pessoas inocentes, a preocupação é de fazer um puxadinho, usar a Suprema Corte como uma extensão do seu governo e causar essa animosidade que já tem aí saído, aí, inclusive daqui do Brasil, que já tem alcançado aí outros países. Então, hoje o Brasil vive essa insegurança, isso é reflexo, essa desaprovação é reflexo do caos que a gente está vivendo. O poder de compra da população diminuiu, as pessoas estão amargando todo santo dia terem que ir no mercado e os mercados já vão adotar, Moisés, a diminuição do carrinho. Porque os carrinhos comum que tem no supermercado geralmente não está servindo para muita coisa, não, porque as pessoas colocam ali uns 3, 4 itens e vão empurrando, não serve mais. Então, lamentavelmente, a gente vê aí que realmente esse governo não deu certo e não é a direita que está falando isso, é a esquerda resolveu pular do barco, a esquerda resolveu abandonar e o Lula não tem condições nenhuma mais de conduzir esse país. O Lula, ele está velho, o Lula, ele está adotando a política de antigamente que não dá mais certo, ele não evoluiu. A estratégia do Lula é usar o aparato do governo como um objeto de vingança. Ele quer se vingar da direita, ele quer perseguir a direita, ele quer calar a direita, ele quer regular as redes sociais para que a direita não tenha mais voz, porque é graças às redes sociais que as pessoas começam a entender o que está acontecendo. Se as pessoas não entenderem o que está acontecendo, o governo só coloca aquilo que é bom aos olhos dele, para não se prejudicar politicamente, como Moisés falou. O Lula parece que está em campanha, ele não está administrando o Brasil, ele está pensando nas próximas eleições. Isso é ruim, a gente precisa mudar e ele não tem possibilidade de crescer. Tudo que está acontecendo no país é daí para pior. Muito bem. O Amir pediu um tempo extra. Por favor, Amir, fica à vontade. O que eu queria aqui destacar, mais uma vez, quer dizer, essa questão da Previdência, que eu não toquei. Eu fui ministro da Previdência. Eu sei como funciona a Previdência. Eu sei como acontece a roubalheira na Previdência. Eu constatei naquele momento mais de 24 pontos de ralos onde eram devorados os recursos da Previdência. 6 bilhões é muito dinheiro, mas vocês não imaginam o que acontece na Previdência. Eu constatei naquele momento que 30% dos recursos da Previdência iam para o ralo da corrupção, da roubalheira, do que você quiser chamar. Ou seja, era um desperdício. Era retirado da boca dos velhinhos e das velhinhas, daqueles que iniciaram esse trabalho na aurora da vida e agora, quando o tempo passou, já debilitados, eles recebem cada vez menos recursos. E recursos insuficientes para dar a eles dignidade de quem participou da construção nacional, da riqueza nacional, do desenvolvimento nacional. Então, será que nós temos que tratar as pessoas idosas dessa maneira tão desprezível? Não, eu acho que aqui, se perdendo 30% desse orçamento atual de 1 trilhão e 100 bilhões, significa 330 bilhões que vão embora. E aí tem que corrigir. Aí é um sistema viciado. Aí todo mundo olha de cima para baixo e diz: eu vou tirar pão da boca dessas pessoas que são desprovidas já de entusiasmo pela vida, de energia pela vida. Quer dizer, é isso que eu quero deixar claro. Essa é a verdade.
Para mim tem uma solução que eu venho pregando desde esse tempo, a criação do Banco da Previdência, que tem mecanismos de controle, de fiscalização, capazes de coibir esse desperdício da Previdência, essa roubalheira da Previdência. Mas, isso é antigo. Isso eu estou falando de 94. Agora, eu queria aqui dizer que eu fiquei assim, quase que compungido, quando o Moisés falou de ser contra esse extermínio que Israel vem cometendo contra o povo palestino. Só quem não tem coração, só quem não tem sentimento, só quem não tem piedade, só quem não tem amor ao próximo, que não vê o que está acontecendo. Mais de 40 e tantos mil mortos, onde mais da metade é que são crianças inocentes. Meu Deus do céu, será que a gente não protege os pequeninos? Será que não vamos proteger os inocentes? Essas pessoas que tinham a esperança da vida pela frente, que tinham o infinito da vida pela frente, porque eu vou chamar assim, toda uma perspectiva. Onde foram os sonhos dessas crianças? Onde foram os desejos dessas crianças? Onde foram parar as vidas delas? Meu Deus do céu, eu tenho que invocar o poeta e dizer: chora, chora tanto, para que este mundo se lave do teu pranto. Muito bem, Moisés pediu um tempo extra também, vai lá, Moisés. Senador, a indignação de uma pessoa, de um ser humano, ela não pode ser uma indignação seletiva. O Lula só se indigna com Israel, que o Hamas usa as crianças, as mulheres, os hospitais como escudo humano. O Acordo Internacional de Guerra diz que se uma escola for usada como mecanismo para terrorista, essa escola pode virar alvo. É o que está no Acordo Internacional de Guerra. E o Hamas faz isso. Ele usa prédio, apartamentos, hospitais, escolas. Ok. Mas a indignação do Lula, telespectador, você que está nos acompanhando, é só com Israel. É seletivista. Ele não tem indignação com o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. O senhor já ouviu alguma palavra, nobre senador, contra a Ucrânia? Nós estamos falando de Israel. O senhor já ouviu alguma palavra com o que o Maduro está fazendo com Mas mulheres, os mortos da faixa de Gaza são superiores a de Israel. Nenhuma. Mas a indignação, nobre senador, não pode ser seletiva. Quando eu me indigno seletivamente, é uma indignação fake. É um coração impiedoso. Eu tenho que ter um coração sem que se sentimento, preocupa com as crianças da Palestina, da Ucrânia, do árabe, do Maduro, agora, de Cuba. Agora, quando eu me preocupo apenas com Israel, eu não posso concordar que isso seja uma indignação verdadeira. É uma indignação Eu condeno todos os tiranos, sejam eles quem mas o Lula for. não, eu não falei o senhor, eu falei o Lula. O Lula só tem indignação com Israel. E Israel foi vítima. Israel está devolvendo o ataque que sofreu. Agora o Hamas usa as crianças, as mulheres. O senhor tem que culpar as mortes pelo Hamas. Cícero, só para completar aqui, só para complementar o que Moisés disse aqui, para você ver que as pessoas mais velhas também aprendem com os mais novos. Moisés acabou de dar uma aula aí para o Amirlando, tá? Rapaz, foi muito contundente. Moisés agora falou muito cirúrgico, foi com propriedade. O Amirlando ficou desestabilizado agora. Não, eu tenho pena das crianças. Vocês não têm pena, vocês riem da morte. A morte me consterna. Mas, Amir, tu conseguiu extrair um aprendizado aí? Um impacto negativo. Mas tu conseguiu extrair um aprendizado aí da fala? Vamos lá.